Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre um conteúdo que eu particularmente gosto bastante, tá? Que é a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então vamos conhecer os antecedentes dessa guerra e depois a gente vai ver aí um pouquinho de como foi o início dessa guerra, tá certo? Bem, entre os antecedentes, certo? Um dos motivos importantes, né, para que ocorresse o surgimento desse grande conflito, tá? Que foi bem maior do que o segundo em números de vítimas, países envolvidos, tá? Foi justamente o surgimento na década de 30, certo? Na Europa, de governos totalitários. Ou seja, eu já fiz até um vídeo para vocês anteriormente, falava sobre esses governos, certo? Que são os governos nazista e fascista, certo? Esses governos eles tinham fortes objetivos, tanto militares como também expansionistas, ou seja, tomar grandes regiões através do seu enorme exército. Na Alemanha vai surgir aí o nazismo, liderado por Adolf Hitler, tá? Que pretende, né, expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, certo? Que, né, tinha justamente perdido durante a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes aí foi um tratado assinado na França, tá? Onde os países vencedores aplicaram multas em relação aos países vencidos. E uma das penalidades que a Alemanha pagou foi justamente perder parte de seu território, certo? Então, Hitler vai desrespeitar isso aí. Na Itália, né, o partido fascista estava crescendo bastante, né, e o seu grande líder era Benito Mussolini, onde ele vai se tornar imperador, tá? E vai começar a governar a Itália completamente sem limites, certo? Bem, então assim, tanto a Itália quanto a Alemanha, eles vão passar por uma grave crise econômica na década de 30, certo? No início, logo no início da década de 30. Por que essa grave crise econômica? Por causa justamente dos resultados da guerra. A Alemanha mesmo, ela foi praticamente humilhada com o Tratado de Versalhes, tendo que devolver territórios, tendo que pagar multas, pagar a França, pagar a Inglaterra, ou seja, ela estava completamente arrasada, tá? Então, assim, uma das soluções que os governos encontraram, tanto alemão como italiano, foi justamente gerar ou trazer a industrialização para o país, ou seja, eles vão desenvolver indústrias, né, de equipamentos bélicos, ou seja, vão criar aviões de guerra, navios, tanques, armas, ou seja, era uma técnica que eles já conheciam, tá, na Primeira Guerra Mundial, já que eles criaram vários equipamentos, e isso aí vai ajudá-los a poder crescer mais, certo? Ou seja, expandir mais seu território, certo? Isso aí na Europa. Na Ásia, tá? O Japão ele vai possuir fortes desejos de se expandir também e levar seus domínios para territórios vizinhos e ilhas também da região, tá? Esses três países, né, que têm grandes objetivos de expansão, né, vão se unir e formar o eixo Roma, Berlim, Tóquio, que é justamente as três capitais, tá? Capital da Itália, capital da Alemanha e capital do Japão, tá? Um acordo com fortes características militares e com planos de conquistas muito bem elaborados para assim poderem se expandir cada vez mais. Então lembra, tá? Alemanha, Itália e Japão vão formar o eixo, certo? Bem, os nazistas eles pretendiam, tá, construir uma grande Alemanha que reunisse boa parte da população germânica, certo? Em torno de um espaço vital. O que seria esse espaço vital? Dentro de um território alemão, certo? Ou seja, eles vão criar um grande espaço onde eles pretendem reunir o máximo possível de povos que falem o alemão. Então, para isso, ele vai começar a conquistar territórios, tá certo? Na preparação ainda para a guerra, tá? Vão tornar primordial o objetivo de modernizar a base militar. Por isso que eles estão investindo na industrialização, onde tem toda essa questão aí justamente de desenvolver indústrias de equipamentos bélicos, porque eles sabem que através de uma boa militarização eles vão conquistar os objetivos tão desejados, tá certo? Então o governo alemão não vai aceitar as limitações impostas pelo Tratado de Versalhes,
que limitava, inclusive, essa questão da formação do exército, não poderia passar de 100 mil homens, tá? Então era um exército bem reduzido. E o que é que vai acontecer? Hitler vai instituir a obrigatoriedade do serviço militar. Então, homens vão ter que se alistar no exército. Não importa se são homens solteiros, casados, são maiores de idade, menores de idade, ou seja, obrigatório, homem tem que se alistar. Aí o que eles vão começar? Vão recuperar, tá? Ou reocupar a região de Sarre, próxima à França, e vão militarizar a Renânia, justamente porque é um território bem próximo à França, que era um dos desejos, né, da Alemanha, que vai ser de justamente aí invadir depois o território francês. E em 1938 eles vão anexar o território da Áustria, ou seja, aí o bicho vai pegar, porque com a Áustria sendo anexada, era uma das cláusulas, né, Tratado de Versalhes, que a Áustria e a Alemanha não poderiam mais se unir de maneira nenhuma, tá? Então o que acontece? Aí eles se unem, então uma guerra já está pronta para vir. Em 1938 também a Tchecoslováquia vai cair sobre o domínio alemão. Com a invasão e a ocupação da Áustria, a Tchecoslováquia ela cai porque ela não estava preparada aí para isso, tá? Então Hitler ele vai assar um acordo com os governos italiano e japonês e assim vai formar o grande eixo, tá certo? Que é Roma, Berlim e Tóquio. Não esquece não, tá? Nós temos dois grupos nessa Segunda Guerra Mundial: o eixo e os aliados, que é justamente França, Inglaterra e União Soviética. Depois, em 1941, entra aí os Estados Unidos, certo? Bem, então eles vão formar esse grande acordo, tá? Houve ainda uma tentativa de apaziguamento, tá? Onde ao mesmo tempo, né, que os países europeus começavam a se armar para evitar um possível conflito. Como eles viram que a Tchecoslováquia caiu, a Alemanha ocupou territórios franceses, a Áustria tinha sido anexada, então eles vão tentar uma política para tentar manter uma paz, tá certo? Mas essa paz aí é justamente onde todos vão se armar, certo? Bem, a União Soviética aí vai firmar um pacto de não agressão com os alemães, tá? Então esses aliados aí é só ilusão, tá? Por quê? Porque a União Soviética ela sabia que ela não tinha como controlar ou conter o avanço alemão. Então eles vão firmar um pacto, tá? Esse pacto vai ser assinado em 1939, no mesmo ano da guerra, tá? E o nome do pacto chama-se Ribbentrop-Molotov. Esse pacto aí tem uma cláusula secreta que ela era bem interessante, né? Que era a prévia divisão do Estado polonês entre as duas nações. Ou seja, segundo esse pacto, se um não invadisse o outro, certo? Eles iriam dividir a Polônia em duas, uma parte ficando com os alemães e outra parte ficando com os soviéticos. Só que no dia 1º de setembro de 1939, guarda essa data, 1º de setembro de 1939, a Alemanha vai invadir a Polônia, ou seja, aquele pacto criado foi por água abaixo, foi quebrado, a Alemanha quebrou isso aí. Agora, por que a Alemanha vai quebrar esse pacto que tinha firmado com os soviéticos? Já era um objetivo de Hitler, ou seja, ele controlar os soviéticos e deixar eles cientes de que não, né, que eles vão dividir o território, mas é lógico, a Alemanha vai justamente querer o contrário, controla eles um pouquinho para poder a partir daí, né, tomar conta. Então assim, a Polônia ela vai acontecer uma guerra relâmpago, tá? Ou seja, uma guerra rápida que vai durar apenas um mês, tá certo? E o que acontece com essa guerra relâmpago aí? Bem, utilizando aviões, né, que vão bombardear a cidade intensamente, ou seja, o Estado polonês vai ser bombardeado de dia e de noite, 24 horas por dia, e ainda a Alemanha vai entrar em seu território com tanques blindados e com infantaria pesada. Ou seja, a Polônia não tinha como resistir a tanto ataque assim. E o que acontece? Um mês depois eles vão acabar se rendendo. Para quem não tem muito essa noção de espaço, tá, pessoal? Polônia e Alemanha são vizinhas, tá? São estados vizinhos, certo?
dividem aí uma fronteira aí entre os dois países. Por isso que a Alemanha consegue essa grande conquista aí, certo? Sabendo desse grande confronto, aí, o que acontece? França e Inglaterra vão se comprometer a proteger as fronteiras polonesas, ou seja, ajudá-los, e vendo as ambições de Hitler, que era justamente de conquistar uma grande extensão territorial, o que acontece? Eles vão declarar guerra à Alemanha, ou seja, aí a guerra já começa de fato, tá? Invasão da Polônia, França e Inglaterra se unem contra a Alemanha declarando guerra. Bem, devido a essas questões aí militares, certo? Grande produção, a Alemanha vai precisar de aço. E o que é que eles vão fazer? Os alemães vão invadir a Dinamarca e a Noruega para poder tomar o aço deles, tá? Então, Dinamarca e Noruega vão cair para a Alemanha por causa dessa indústria do aço, certo? Que é o que a Alemanha está em busca, tá bom? Aí, em 1940, a França será invadida, tá? Através da Bélgica, porque não vai ser pela Suíça, que é mais próximo territorialmente. Porque a Suíça vai permanecer neutra, ela não vai se envolver no conflito, tá certo? Então, as tropas alemãs elas vão cercar o exército da França e da Inglaterra em Dunkerque, próximo ao Canal da Mancha. O Canal da Mancha ele divide os dois países, França e Inglaterra, tá certo? Que é um grande canal aí, certo? E em pouco tempo a Alemanha vai dominar Paris, ou seja, os parisienses vão cair sobre terra, tá bom? A França ela vai acabar sendo dividida, tá, em duas partes, uma governada por um alemão e outro por um administrador simpatizante do movimento fascista. Só que para quem pensa que a França vai ficar quietinha, não vai não, tá? O francês vai começar a organizar uma grande ofensiva militar justamente na Inglaterra, tá, pessoal? Bem, nosso vídeo vai ficando por aqui e aguarda aí que em breve a gente vai trazer mais vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, até a próxima.